que o Sérgio Sacani ele é uma pessoa muito querida, né, por milhares por todo mundo, acho, na internet, né? Isso é algo meio que não tem como discutir, né? O seu jeito carismático, a sua inteligência e a sua história, né? São coisas que acabam cativando a galera. É quase que impossível alguém não gostar dele, né? Apesar de que num certo dia ele já disse uma besteira que com certeza até os dias de hoje acumula alguns haters por conta disso. E talvez até alguns fãs depois dele ter dito isso também, né? Bom, pensando nisso, hoje a gente vai continuar com a nossa série de vídeos que a gente fala sobre influenciadores polêmicos, só que dessa vez não polêmico, né? Porque o Serjão não é polêmico, a não ser disso que ele falou aí, que a gente vai falar mais pra frente, tá? A gente vai falar dele então, né? O Serjão dos foguetes, né? O astrônomo marombeiro. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Eu te como. Agora eu falei te como mesmo. Eu te conto. Sérgio Sacani Sansevero, aí parece nome de personagem do Harry Potter, né? Mais conhecido aí como Serjão dos Foguetes. Ele é um geofísico, youtuber, podcaster, um divulgador científico brasileiro, né? Nasceu lá em Londrina, no dia 17 de setembro de 1975 e tem 48 anos de idade. O Sérgio ele possui um canal no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores, né? No seu Instagram tem mais de 1 milhão também. Sua conta no TikTok conta com mais de 600 mil pessoas seguindo ele lá. Ele também tem o seu podcast, né? O Ciência Sem Fim, que conta aí com mais 700 mil inscritos. Então, cara, é um sucesso, né? Isso não tem como discordar. O Serjão, ele começou a se interessar por astronomia ainda quando ele era criança, né? Após presenciar o cometa Halley passando ali na Terra, em 1986, né? Ainda quando ele morava na cidade de Viçosa. Pra galera que não sabe, né? O cometa Halley foi um negócio que ele... Foi uma febre, né, cara? Então tinha tudo. Era lancheira do Halley, caderno do Halley. Tinha o Halleyfante, que era um boneco de pelúcia. A partir desse momento, o Sérgio decidiu, então, que iria entrar pro mundo da astronomia, né? Durante a década de 90, ele começou, então, a divulgar a ciência. Ele afirma que datilografava, né? Quem não lembra, era aquela máquina de escrever, né? Que você fala, tac, tac, tac. Ele datilografava uma máquina de escrever, tirava xerox e mandava ali para observatórios de vários lugares do país, né? No qual alguns até que respondiam ele. Eu fazia um boletim astronômico datilografado, isso aí ninguém nem vai saber o que eu tô falando. Batido em máquina de escrever. Eu tirava xerox e mandava para observatórios. Mandava Observatório Nacional no Rio de Janeiro, observatório aqui em Campinas, observatório no Nordeste. Apesar da sua paixão pela astronomia, né, o Sacani ele viu uma matéria de um professor da USP que respondeu à carta do influenciador dizendo que era melhor ele se formar em física ou algo desse tipo, né, para depois se formar em astronomia, pois assim ele teria um leque maior de coisas, né, que ele poderia fazer. Em um determinado momento de sua vida, o Serjão dos Foguetes então decidiu seguir carreira profissional de geofísico, né, porque ele acabou tendo uma decepção quando ele foi trocar uma ideia ali com 3 astrônomos, né, e aí ele conta que foi conversar com eles sobre um eclipse, só que os caras não souberam responder muito bem, o que acabou deixando ele chateado. Tinham 3 astrônomos conversando e eu cheguei pra eles e falei assim, e aí, onde que nós vamos ver o eclipse hoje? E os astrônomos viraram pra mim e falaram, que eclipse? Aí eu falei, caramba, cara, acho que estou no lugar errado. Logo após ele ter terminado a faculdade, o Serjão então começou a trabalhar em uma embarcação, né? Ainda quando havia acabado o monopólio ali de exploração da Petrobras. Você tinha que ser um da área e tinha que falar português, porque os navios eram estrangeiros. E o navio tá passando, tem um barquinho de pesca, você tem que falar em português com o cara. Claro. Eles não tinham ninguém. E aí assim eu comecei a trabalhar embarcado. Porém, ele não ficou nessa empresa por muito tempo. Após isso, ele resolveu fazer um mestrado em engenharia de petróleo na Unicamp e depois ele também fez geologia, né? Ele afirmou que tinha vontade de seguir a carreira acadêmica, porém, quando ele acabou o doutorado, já não tinha nem vontade de chegar perto de uma universidade. E aí eu fui fazer mestrado em engenharia de petróleo na Unicamp e aí emendei com doutorado em geologia. Então eu tenho essa... Caramba. Foi então que ele decidiu que iria trabalhar embarcado mais uma vez, né? Só que dessa vez ele só embarcava para determinadas tarefas, a gente pode dizer assim, né? E aí eu fui trabalhar. E aí fui trabalhar embarcado. Embarcado de novo, Zé? Aí embarquei de novo? Não, mas aí era mais tranquilo, porque como aí eu era um serviço muito especializado, eu embarcava só para determinadas coisas. Como vocês devem imaginar, trabalhar embarcado é algo perigoso, né? Pois pode ter o risco ali de incêndio, explosão, acidente em máquina e por aí vai, né? Infelizmente, com o Serjão dos Foguetes não foi diferente, já que ele chegou a cair de uma altura de mais de 30 metros enquanto ele estava trabalhando. É o que acabou causando ali um problema no seu ouvido. Aí me levaram para dentro da plataforma, aí falaram,
perguntaram, e aí, tá tudo bem? Eu falei, cara, tá sim, tô tudo bem e tal. Ah, tava tudo bem, então. Tava tudo bem. Entendi, fora o ouvido. Foi o susto. Então, mas aí o ouvido foi um pouco depois, só que comecei a sentir. Ele contou que o motivo do acidente foi por conta dele não ter usado ali os equipamentos de segurança, né? Porém, graças a Deus, não foi nada muito grave. A sua vida não vale nada, mas o equipamento vale lá uns, sei bilhões lá, e bilhões. $50 mil, $100 mil, Entendi. entendeu? Então, salve o equipamento. Essa é a o que primeira, os caras ficam falando pra vocês é lá. a primeira coisa que acontece. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que o geofísico escapou da morte, né? Ele contou ali das suas experiências com o avião, né? Há um tempo, enquanto ele estava trabalhando no Rio de Janeiro, ele estava dando um curso para a empresa da Statoil, onde tem uma turma lá, né? Toda a turma, na verdade, disse que estava feliz ali com uma viagem que eles iam para a Noruega. O influenciador ouviu sobre a notícia, mas ele não havia se ligado, né? Que era da empresa que ele deu aula. Quando ele voltou, ele viu que o chefe estava muito triste, né? Com o acontecido, porque havia perdido toda a sua equipe ali por conta de uma tragédia que tinha acontecido com o avião, né? Também vários advogados, enfim. Cheguei lá, cara, o chefe tava, cara, acabado, cara. Nossa. Por quê? Toda essa equipe turma... dele. Não só a equipe dele, cara. Um monte de advogado, tal. A Statoil foi a empresa que mais perdeu gente naquele acidente, cara. Em outra ocasião, o Sacani também afirmou que em um momento de sua vida ele chegou a trabalhar em uma empresa do Ike Batista, né? Desde o momento em que ela foi construída até o dia em que a empresa veio à falência. Eu trabalhei pro Ike quando a empresa dele estava sendo montada. Eu trabalhei quando a empresa estava sendo desmontada. Uma coisa tristíssima, porque eu estava trabalhando aqui, chegava a moça do RH e falava assim, Renato Maurício, vem pra agora. Quer dizer, já estava sendo demitido. Segundo o geofísico, o Ike Batista ele investiu muito na equipe de exploração, sendo considerada a melhor do mundo, porém, o problema foi que não investiu tanto na produção, que acabou causando ali problemas aí e acabou que falindo, né, a empresa. O início na internet. O Sérgio Sacani ele é muito popular, né, pelo seu grande conhecimento em astronomia. Ainda no mês de julho de 2009, o Serjão dos Foguetes ele criou um blog, Cientech. Era um blog que disponibilizava ali, informações e artigos científicos que embasassem as notícias e opiniões sobre os temas, né? Até que um dia o site passou por algumas mudanças e ficou conhecido como Space Today, que o nome era uma homenagem a dois blogs de astronomia famosos, que eram o Universe Today e o Space.com. No dia 9 de abril do ano de 2015, o Sacani então criou o canal Space Today, né, com foco em astronomia. Ele criou em 2015 também, foi o mesmo ano que eu criei o Não Adivinho. Não lembro se foi em abril que eu criei também, mas foi por aí. O Sérgio também começou a fazer lives em seu canal, né, chamado ali Astronomia ao Vivo, e durante uma de suas lives ele conta que ouviu alguns barulhos de tiros. São leste. Quem olhar para leste, está lá, fica brilhante também. Ela nasce sempre antes de Saturno. Arcturus. Na época ele vivia no Rio de Janeiro e o motivo foi porque alguns vagabundos aí teriam invadido o prédio onde ele morava. Cara, e eu olho meio que pro lado, assim, que é onde ficava minha porta. Minha porta ficava ali. Eu olhei assim, e depois eu sumo da live. Sabe o que era, cara? Tinham simplesmente invadido o prédio que eu morava. Uns bandidos tinham invadido o prédio que eu morava. Estavam atirando no corredor e batendo na porta dos apartamentos pra invadir. Os criminosos estavam atirando no corredor e invadindo os apartamentos para fazer arrastão. Foi aí que o Sacani foi ligeiro, né? Empurrou o armário para a porta do seu apartamento. Tentaram entrar lá e não conseguiram, né? Por conta disso, o Sérgio foi o único apartamento ali que não foi assaltado. Atirando. Ele bateu ali na porta. Só que ele não conseguiu entrar, porque eu coloquei o armário. Aí ele pegou e foi embora. Ele também tem uma história que ele conta também, não tá aqui no roteiro, mas ele conta que sobre um cachorro, né, que ele arrumou, né? Porque os caras roubavam lá, e aí ele arrumou um cachorrão, né, pra proteger. E a casa dele foi a única que não foi assaltada também. O bicho é ligeiro, velho. Um tempo depois ele criou o seu podcast chamado Ciência Sem Fim, que foi feito nos estúdios do Flow Podcast, né? Meio que um dos braços ali do Flow, onde ele entrevista pessoas que trabalham, né, e que gostam de temas de ciência e tecnologia. Apesar de ser uma pessoa muito querida por quase todo mundo, né? Eu acho que é meio que unânime, né? De todo mundo que vê seus vídeos, o influenciador já teve uma certa polêmica durante a sua carreira. Olha, acredita nisso aí, cara? Sérgio envolvido em polêmica, velho? Tá aí uma coisa que eu nunca imaginaria. E aí, olha só que doideira, cara. Isso aconteceu na época que o Lula, né? Ele tava sendo preso. O Sérgio disse o seguinte... Tem ele falando, tá? Tem ele falando ali no podcast do Rafinha. Ele disse assim: olha aí que momento pra um cara dar um tiro na cabeça do Lula. Nossa, velho, que B.O., mano. Aí ele conta, né? Ele fala, não tem como eu esconder isso aí, eu falei isso daí mesmo, sabe? A galera usa até hoje pra me hatear e tal, né? Ele falou ali no podcast do Rafinha, né? Usa isso até eu falei, pô, olha aí que momento aí pra um cara dar um tiro na cabeça do Lula, entendeu? Você falou isso.
Porque ele tava dando ele ia ser preso e ele tava fazendo um comício. Sem segurança nenhuma. Ele disse que se arrependeu de ter dito isso aí, né? Também pediu desculpas, foi um momento que ele não estava pensando muito bem, né? Mas mesmo assim, as pessoas ainda detonam ele por conta dessa declaração. Projeto com Cariani. O Serjão dos Foguetes, então, resolveu virar o Serjão Marombeiro. Né, ele ficou muito conhecido aí por um novo público, digamos assim, né, por conta de um projeto que ele tá fazendo junto com o Cariani. Eu não sei se já terminaram esse projeto ou se eles ainda estão juntos. Não, estão fazendo ainda, né? Que é um projeto com o Renato Cariani para perder peso, né? Isso porque o influenciador ele tava pesando ali quase 200 quilos, mano. Muito pesado, né, cara? Bom, felizmente o projeto vem dando ótimos resultados. Parece que o Serjão tá motivado, tá empenhado, né? Tá se dedicando bastante, né? E aí, ele com isso, em consequência, ele vem motivando muitas pessoas também a seguir ali o que ele tá fazendo também, né? Em torno de 60 dias, o Serjão dos Foguetes já perdeu 2 meses. Brincadeira. Não, ele perdeu um total de 30 quilos, é bastante coisa, cara. Força, Serjão, estamos com você. O Sérgio, ele tinha 2, entre aspas, vício: doce e coca com açúcar. Ele tomava em média de 2 litros de coca e ele adorava doce. Bom, o Sérgio Sacani é sem dúvidas um grande exemplo a ser seguido, né? Por conta de sua disciplina, sua persistência, sua inteligência, né, cara? O cara, eu vejo o Serjão, sabe? Eu vejo o Serjão com uma versão do multiverso do Sheldon, do Big Bang Theory, tá ligado? Porque, mano, o cara é muito crânio, velho. É muito grande, tipo o Sheldon mesmo. Só que o Sheldon é magrelão, né? O Serjão já é gordão. Então é um multiverso ali. Mas eu quero saber de você, né? Deixa aqui sua opinião nos comentários sobre o Serjão. Você gosta dele também, né? Comenta aqui, eu quero saber. A gente tem vídeo todos os dias no canal, então se inscreva pra não perder nenhum. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Até o próximo. Tchau.